Ontem foi oficializada a primeira união estável de pessoas do mesmo sexo no Paraná. Isso depois que o Supremo Tribunal Federal reconheceu esse direito na semana passada. O professor e presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, Tony Reis, e o tradutor David Harrod oficializaram a união estável em Curitiba. Eles estão juntos há 21 anos. No cartório, eles assinaram uma escritura pública em frente ao tabelião. Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Estado, foi a primeira união estável entre pessoas do mesmo sexo formalizada no Paraná e uma das primeiras do Brasil depois que saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal. Além de oficializar a união, o documento permite que casais como Tony e David tenham benefícios que antes só eram dados a casais formados por homem e mulher. Agora, por exemplo, eles podem juntar rendas para comprar um imóvel, incluir o parceiro num plano de saúde e também entre os herdeiros. Tony e David esperam ainda que o documento facilite o processo de adoção. Eles estão há 6 anos na fila de espera. O Brasil ganha e ninguém perde. Eu acho assim que não queremos fazer afronta a nenhum religioso, a nenhum pastor, a nenhum padre. Queremos um Brasil de harmonia, de paz e de cidadania. Sobre a união estável de pessoas do mesmo sexo, a gente volta a conversar com o repórter Adriano Gomes. Ele fala ao vivo aqui de Curitiba. Adriano, a gente quer saber se há um tempo mínimo para que o casal possa registrar a união estável em cartório. Bem, Thaís, não há. O casal não precisa esperar um tempo, não há um tempo necessário. Mas sobre esse assunto, quem traz mais informações e vai esclarecer as nossas dúvidas é Luiz Edson Fachin, que é professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Realmente não precisa esperar um tempo? Como é que funciona, professor? Na verdade, não. A decisão do Supremo Tribunal Federal não estabelece nenhuma necessidade de tempo para que seja feita esse registro, essa escritura pública de reconhecimento de união estável. Isso significa, portanto, que haja ou não coabitação anterior, o cumprimento dessa decisão do Supremo Tribunal Federal implica em que todo e qualquer tabelionato, ao receber um pedido para que seja feito esse reconhecimento, de fato o faça, independentemente de ter havido ou não coabitação anterior. Basta que o casal homoafetivo que se apresente, deseje assim fazê-lo, e o tabelionato deve fazer essa escritura e esse reconhecimento. Não há essa necessidade, isso não está na decisão do Supremo, não é um requisito e não pode ser exigido. Professor, a gente viu aí na reportagem a dificuldade que o primeiro casal enfrentou para poder registrar essa união. É uma dificuldade que outros casais enfrentarão também? Bem, na verdade é compreensível até certo ponto, porque a decisão é recente, há que se reconhecer até certo ponto que o tema, sem dúvida nenhuma, envolve polêmica, como todos sabemos. Agora, também não há dúvida que o Supremo não deixou dúvida. As famílias homoafetivas foram reconhecidas pela Corte Suprema do país, estejam ou não todos de acordo, foram reconhecidas como família e, portanto, como famílias devem ser tratadas e reconhecidas, e também devem ser tratadas e reconhecidas pelos tabelionatos e pelos cartorários, e que tenho certeza que assim se portarão. As dificuldades iniciais, não tenho dúvida alguma, serão superadas, e os casais homoafetivos irão encontrar e deverão encontrar a necessária receptividade, até porque se portar em sentido contrário significa descumprir uma decisão da Corte Suprema do país que foi tomada por unanimidade. A votação foi uma votação unânime, não houve nenhum voto divergente, e ademais significaria também descumprir a Constituição, que não permite nenhuma discriminação em função do sexo, o que corresponde a dizer, portanto, que se há alguma compreensão de alguma dificuldade inicial, essas dificuldades não podem, obviamente, ser colocadas como obstáculos a qualquer forma de reconhecimento. Professor, com essa decisão do STF, os casais homoafetivos passam a ter uma segurança jurídica em questões como testamento, plano de saúde?
A decisão do Supremo Tribunal Federal, no voto do relator, que foi o ministro Aires Brito, é um longo voto de 49 páginas, é muito clara ao dizer diretamente o seguinte: o artigo 1723 do Código Civil, que é a lei que tratava da união estável para os casais heterossexuais, aplica-se com as mesmas regras e com os mesmos efeitos para os casais homoafetivos. Portanto, a partir dessa decisão do Supremo, que já produz todos os seus efeitos e está valendo para todo o território nacional, não há, nem pode haver dúvida nenhuma que os casais homoafetivos têm dignidade jurídica. Aliás, já tinham, mas agora o Supremo Tribunal Federal reconhece que tem. Obrigado, professor. Obrigado pela participação no Bom Dia Paraná. Obrigado pelas explicações. A gente volta agora ao estúdio. Soler. Obrigado, Adriano. Bom trabalho para vocês.